Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão de hoje, terça-feira, dia 11 de outubro de 2016, véspera de feriado. Amanhã nós não teremos pregão, de volta então a operar, a ter mercado na quinta-feira. E aqui, no Farol, eu trago as minhas impressões em relação ao mercado. O Farol é dividido em duas partes. Primeira parte a gente fala dos índices aqui, Estados Unidos, dólar e juros. Na segunda parte a gente trata das ações, e dos enquadramentos, das recomendações de compra e venda seguindo os nossos modelos. Mas a segunda parte é fechada para os assinantes da LS Análise. Vamos então às movimentações de hoje. Índice Bovespa apresenta uma queda hoje de 1,05, com volume acima da média. Esta queda produz um engolfo de baixa, e a gente tem também aqui um padrão de reversão que funciona muito bem, principalmente aplicado ao índice, que é o fechou fora, fechou dentro, fecha fora da banda de Bollinger, fecha dentro da banda de Bollinger pela primeira vez. A perda mínima seria um sinal para um movimento de reaproximação para a média móvel, com a média móvel de 21 períodos. Tá? Então, assim, o que nós temos, o que nós tínhamos até ontem, tá? Era um cenário, o mercado vem de uma franca alta, ganhando volume nessa movimentação, deixando para trás uma congestão e tendo como alvo, de curto prazo agora, o topo de 2014 por volta dos 62.500 pontos. Essa região, é alvo principal do mercado desde o rompimento que nós tivemos aqui da máxima do primeiro semestre do índice Bovespa. E a gente está finalmente chegando lá. Antes da gente alcançar esse alvo, o mercado então hoje produz esse movimento de queda. Não havia nenhum sinal, nenhum sinal de reversão na movimentação de ontem, e portanto a gente não deveria esperar por queda hoje, mas agora a gente tem um candle de baixa que forma mais de um padrão aí de reversão, e ele vem com um bom volume. O que eu disse ontem? Que se o mercado iniciasse um movimento corretivo a partir de hoje, provavelmente seria para a gente ter o teste do topo que foi rompido em setembro, por volta aqui dos 60.200 pontos. Uma reaproximação com a LTA, que vem guiando esse ciclo altista do mercado desde lá de janeiro. Então, eu acredito que a gente tem os próximos dias em correção, sim. Esse sinal me parece consistente. Eu esperaria a perda mínima para confirmar esse sinal. E daí sim, eu esperaria um movimento de queda em busca desse topo anterior. Mas eu vejo uma queda aqui como uma oportunidade de compra, um movimento normal de um padrão de zigue-zague ascendente que nós temos. A tendência não deixa de ser alta. Então, existe um espaço de uns 1,5% para o mercado cair. Se a gente fizer a retração de Fibonacci desse último ciclo de alta, a gente pode ter uma correção um pouco mais ampla, vindo buscar aqui essas proximidades dos 59.600 pontos. Só que antes disso, a gente tem essa estrutura como suporte, a gente tem essa LTA como suporte, e dependendo do tempo, vamos ver como é que a média móvel de 21 períodos vai se comportar. Mas assim, tendo um movimento corretivo, pessoal, enquanto o mercado não fizer um pivô de alta, pelo menos não romper esta LTA aqui para baixo, essas correções devem ser interpretadas como oportunidades para compra. O mercado não vai subir em linha reta. Tentar antecipar a virada do mercado, na maior parte das vezes, é mau negócio. Então, temos aí um sinal baixista que abre espaço para um movimento corretivo normal dentro da tendência. Lembrando que o nosso mercado no semanal rompeu uma consolidação de várias semanas na semana passada, fez esse rompimento com bom volume. Alguns papéis importantes, claro, ligados a índice zero, estão muito parecidos, e isso aqui não tem a menor cara de reversão. O mercado pode fazer qualquer coisa, a gente trabalha com probabilidade. Isso aqui não tem cara no gráfico semanal de queda, pelo contrário, tem uma cara de
alta. E se a gente fechar um candlezinho meio feio essa semana, a gente vai ter um candle meio feio com baixo volume, né? Por conta desse feriado aí no meio da semana. Tá? Então, o cenário continua altista dentro do prazo diário, apenas com a possibilidade de uma correção no curtíssimo prazo, e no prazo mais longo, semanal, o cenário é claramente ainda altista. Okay. Sinais importantes para a gente pensar que o mercado pode estar virando. Tá? A gente tem um movimento de queda aqui mais intenso do que usualmente um pullback ofereceria. Então, se a gente tiver o mercado corrigindo com barras grandes e um volume realmente crescente, isso nos faz querer reavaliar a situação. Tá? Então, esse seria um sinal que os vendedores poderiam ficar de olho. E depois o rompimento dessas estruturas aqui que devem segurar. Então, essa região aqui, assim, essa região aqui é onde o mercado deve parar de cair, né, se for para manter uma alta saudável. Se o mercado rasga essa região, o que significa o rompimento dessa LTA, daí as coisas começam a complicar. Mas enquanto isso não acontece, a gente deve ficar tranquilo com operações na ponta compradora. Lembrando, né, que o WinV16, eu até mencionei uma compra nesse rompimento de retângulo. Tá? O stop da operação, conforme eu passei, não aqui, mas dentro lá do nosso site de análise, é um stop longo usando como parâmetro a volatilidade. Longo para os padrões aí do candle, do papel. Né? Fica abaixo de várias mínimas, estaria nessa linha aqui. Então tem espaço para o mercado recuar sem estopar essa posição. É claro que o WinV16 vai vencer agora, então a gente tem que olhar o WinZ16. Eu não rolaria, tá, de imediato. Eu só pularia essa operação para o WinZ16, que passa a ganhar realmente liquidez na quinta-feira, se o mercado mostrasse força compradora. Tá? Eu não faria rolagem enquanto o mercado está pesando, porque, claro, essa operação pode ir para o stop. Tá? Então, enquanto ele estiver se aproximando do stop, eu fico de fora até entrar pressão compradora. Ok? Daqui a pouco a gente olha o intraday e vamos olhar o mercado americano. O mercado americano hoje pesou. Tá? Fez uma barra mais significativa de queda. Aliás, inclusive, eu estava assistindo na mira do trader hoje e eu vi que eu fui citado nominalmente pelo Wagner Caetano. Obrigado, Wagner, pela citação. Acho que é um baita orgulho ser citado por um cara tão competente como trader, né, como tu é. Então, valeu a citação aí. Tá? E foi exatamente aqui sobre o gráfico do Dow Jones. Bom, no mercado americano pesou forte hoje, chega a romper essa LTAzinha. O volume deu uma aumentada, né? O viés já era baixista, mas honestamente eu não acho que o mercado americano tenha se definido com este candle aqui. Tá? O movimento mais importante é o movimento lateral, e se tu olhar bem isso aqui, tirar essas linhas que já estão desenhadas, se tu tirar isso aqui, a gente está dentro do mesmo cenário. Tá? O mesmo cenário é mercado andando de lado, candles erráticos para cima e para baixo, e isso aqui não muda nada. O que poderia mudar o cenário? O rompimento de fato do fundo de setembro. Tá? Ou o rompimento deste topo aqui. Tá? Então, não acho que o mercado americano esteja, por conta desta queda de hoje, na iminência de derreter. Não me parece. Tá? E conforme o tempo vai passando, essa estrutura aqui, né, dada pelo topo anterior, né, pelas proximidades do topo histórico, a média móvel de 21 períodos aqui em cima, o movimento lateral, ela vai ganhando força. Então,
para os dois lados, né? O mercado não quis cair de imediato, aquele momento um vendedor vai passando, pode surgir então força compradora para levar o mercado para cima, mas conforme o mercado vai andando de lado, vai tornando importante o eventual rompimento desse fundo que se forma, é isso que eu quero dizer. E com a atual movimentação, a gente não tem nada, o mercado tem que romper isso aqui para baixo ou romper isso aqui para cima. E enquanto esse rompimento para um lado ou para o outro não acontece, olhando para um prazo mais longo, tá, o viés ainda é altista. Tá? O viés no gráfico diário era baixista e era importante aqui como viés baixista, mas foi se perdendo conforme o mercado foi congestionando. Então aqui eu não acho que a gente tenha se definido em nada. O S&P 500 futuro aqui no caso também fez um candle grande, se aproximou dessa zona de suporte, deixa uma sombrinha inferior. Aqui também não me parece que o mercado definiu nada. Tá? Teria sido melhor se a gente não tivesse essa sombra, daí o cenário ficaria um pouco mais baixista, mas a gente ainda teria que vencer essa região aqui. Então, para não deixar essa impressão de que está se definindo, eu tiro essa LTA. Tá? Então, o mercado americano pode cair um pouquinho mais, até para pressionar essa zona de suporte. Isso talvez ajude o nosso mercado para baixo. Mas, por enquanto, eu ainda considero o mercado americano neutro para o nosso mercado. Tá? Então, vamos ver como é que vai ser na quinta-feira. Se o mercado vier abaixo da mínima de hoje, provavelmente a gente tem uma correção. Tá? E não tem muita coisa gritante para operar na ponta vendedora, mas dentro dos principais papéis, a PTR4 finalizou hoje swings de compra. Né? E aqui eu acho que dá até para arriscar numa operação de venda na PTR4 ou na PTR3 e na Vale 5 também. Tá? A gente tem aqui um bom volume, não a Vale 3. Tá, mas a Vale 5 porque ela tem mais espaço para cair. Inclusive, ontem eu fiz o farol aberto, eu mencionei a possibilidade, né, do sujeito tentar buscar uma operação na ponta compradora antes que com um gap de fuga, mas é o tipo de operação que tem que fluir. Né? Ela não fluiu. E o que eu disse é que se formasse um candle feio, já de imediato a gente partiria para o ajuste de stop logo abaixo dessa mínima, e se o mercado subir na quinta-feira é para tentar sair no 0 a 0. Tá? É a melhor coisa a fazer aqui. E se perder a mínima, a gente pode ter um movimento corretivo. Mas não é uma operação que, para retorno na média, está tão bem encaixada. Tá? Eu prefiro a venda na Petrobras até. Porque a gente não está tão distante das médias. Tá? Então, é uma operação que, se o sujeito for fazer, ele tem que saber muito bem o que está fazendo. Tá? Então, esses dois papéis entre os principais chamam atenção aí para o cenário de retorno na média. Bom, então a gente viu o índice Bovespa, vamos para o gráfico intradiário. O mercado ontem fechou com força, altista, inclusive rompendo o topo anterior, e hoje a abertura foi bem oposta. Né? O mercado iniciou o dia com uma barra de ignição baixista, então pode ser uma barra elefante, e dando a entender que isso aqui foi um rompimento falso, e o rompimento falso para um lado geralmente produz rompimento verdadeiro para o outro. Tá? Então o mercado cedeu bem, ficou aqui uma ideia até de topo duplo, e tem espaço para o mercado corrigir sem grandes problemas para tendência de mais longo prazo. Em relação ao dólar, o dólar segue sendo pressionado para baixo. Tá? Hoje tem o menor fechamento desde o fundo marcado em agosto. Tá com jeito de prosseguir nesse movimento de queda para testar essa zona aqui. Vamos ver se vai romper. Se romper, a gente vai ter que avaliar a possibilidade de vendas. Eu não estava achando que o dólar ia romper e continuo não achando que o dólar vai romper. Mas se romper, o sinal é dado, a gente vai ter que avaliar se enquadra tecnicamente para uma operação short. Tá? Compras no dólar, só se tiver um teste muito forte, um sinal de reversão muito forte em cima, né, do fundo de agosto, idealmente o mercado indo abaixo do fundo de agosto e voltando, daí a gente poderia pensar numa operação na ponta compradora. Fora isso, somente se o mercado conseguir produzir algum zigue-zague ascendente, e idealmente rompendo essa resistência intermediária dessa congestão mais ampla. Okay? Mas por hora, o dólar está apontando para baixo.
E no intraday de hoje a gente tem uma movimentação bem errática, que não deu espaço para operações num gráfico de 15 minutos. No finalzinho do pregão o mercado começou a insinuar aqui o rompimento dessa zona de suporte. Na verdade até fechou rompendo. E no pregão da quinta-feira pode surgir oportunidades de venda no intraday, né, se o mercado vier abaixo da mínima aqui do fechamento também de hoje. Em relação aos contratos de juro, o contrato mais próximo, F18, começa uma marcação de fundo, mas nada que motive operações na ponta compradora. Daí o F19 também tenta fazer a marcação de fundo, mas sem chamar muita atenção. E o DI1F25, né, também mostra aí uma pressãozinha compradora, mas aqui ainda mais longe de uma marcação de fundo. Então, no resumo, provavelmente a gente vai ter uma movimentação baixista aí de alguns pregões para buscar o topo anterior no índice Bovespa. Isso deve ser visto como oportunidade. O dólar está sendo pressionado para baixo. Não vejo ainda espaço para vendas. Venda somente se o mercado conseguir romper com violência o fundo de agosto. Tá? E não conseguindo romper o fundo de agosto, provavelmente a gente tem uma marcação de fundo do dólar para buscar a resistência daquele retângulo. Então esse é o resumo da ópera. Eu fico por aqui, obrigado pela atenção, um bom feriado para todos vocês e até quinta-feira.